Meus amigos, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, né? 26ª rodada, praticamente encerrada, já que o Internacional ainda joga nesta segunda-feira contra a equipe do Cuiabá. Mais uma rodada cheia de resultados importantes, né? Antes da gente continuar, eu peço a vocês se inscrevam no nosso canal, no Solta a Voz Tiba, meta de 3.000 inscritos ainda. Quem sabe a gente atinja nesse mês de setembro. Eu peço encarecidamente o apoio de vocês, rapaziada. A rodada que começou no sábado, não é, com a vitória do Vitória, fora de casa, em cima do Atlético Goianiense, gols de Alejandro no primeiro tempo e o bom Mateuzinho no segundo tempo, mas ainda não foi o suficiente para o Vitória sair da zona de rebaixamento, mas já dá uma encostada do Fluminense, que tropeçou. Já a gente fala do Flu, então vitória importante do Vitória em cima do Atlético Goianiense, que praticamente não ganha de ninguém, rapaziada. Atlético Goianiense, nesse campeonato brasileiro, tem apenas 4 vitórias, né, em 26 jogos disputados. Realmente uma campanha terrível do Atlético Goianiense. Sai treinador, entra treinador, mas ainda não consegue dar jeito, rapaziada. O Atlético Paranaense empatou com o Fortaleza em casa por 1-1. Então o Fortaleza saiu na frente com o Moisés, logo aos 14 minutos do primeiro tempo, e o Canóbio, atacante uruguaio, empata aos 28 minutos do primeiro tempo. E o Atlético Paranaense caindo na tabela, viu? Caindo ainda mais na tabela de classificação. E o Fortaleza, com esse empate, né, fica agora a 4 pontos da liderança. Fortaleza, que liderou há 2 rodadas atrás, perdeu do líder Botafogo e agora empatou fora de casa. É um jogo difícil, né? Na Arena da Baixada, apesar do momento do Atlético não ser tão bom, né? Mais de 5 jogos aí sem vencer no Brasileirão. Então, rapaziada, é uma questão complicada para o Atlético Paranaense, porque os times lá de baixo, né, agora, Vitória, está a apenas 5 pontos atrás da equipe do Atlético Paranaense. Mas assim, 5 pontos ainda é uma pontuação muito grande de diferença, já que os clubes vão se enfrentando entre si, rapaziada. O Botafogo, no jogo principal desse sábado, fez uma excelente partida no primeiro tempo. Ganhou da equipe do Corinthians com um cara do Botafogo, se chama Thiago Almada. Que jogador, rapaziada. Disputou a Copa do Mundo, não é? É campeão do mundo com a Argentina. Não entrou, né, em nenhuma partida, mas estava lá no grupo. E é um cara que chega e dá outro patamar ali no meio de campo da equipe do Botafogo. Ele fez um drible sensacional, rapaziada, no primeiro gol em cima do Raniel. Raniel ficou na saudade e o Savarino cruzado para o Luiz Henrique abrir o placar. E o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, ainda fez grandes defesas no primeiro tempo, né? Vamos dizer, 4 defesas difíceis do goleiro do Corinthians. O Corinthians que tinha perdido o pênalti. O Romero tinha batido, o John pegou, foi o primeiro pênalti da carreira que o John defende contra o Romero, né? O Romero bateu o estilo Jorginho do Chelsea, né? Dando aquele pulinho na hora de bater, mas telegrafou o canto. Grande defesa do goleiro John. Na volta do segundo tempo, Corinthians empatou em outro pênalti claríssimo em cima do Mateuzinho. Rodrigo Garro foi lá, bateu, aí não foi o Romero mais. Bateu no meio do gol, mas o Botafogo sempre pressionando. Não jogou tão bem no segundo tempo como jogou no primeiro tempo. E acabou fazendo o gol da virada mais uma vez com o Thiago Almada, que deu outro drible em velocidade, drible curto, na entrada da grande área. Bateu de canhota, a bola ainda desviou na zaga do Corinthians e enganou o goleiro Hugo Souza. Ele fez o segundo gol e deu a vitória para o Botafogo. Vitória merecida. Grande parte, rapaziada, por conta do desempenho de Thiago Almada. Para mim, o principal jogador disparado agora da equipe do Botafogo. Nesse momento, até melhor, na minha opinião, do que o Luiz Henrique. Queria saber também a opinião de vocês. O Grêmio, não é, que foi visitar a equipe do Red Bull Bragantino. Foi a Bragança Paulista. Abriu o placar com o Monsalve, não é? Vai ganhando chances aí no ataque do Grêmio. Bom jogador o Monsalve. Mas aí o Sacha empatou de pênalti no final do primeiro tempo, aos 44 minutos. No segundo tempo, o Gemerson foi ao ataque, fez o segundo gol da equipe do Grêmio. E aí, meus amigos, uma falha clamorosa do Reinaldo, o lateral esquerdo, que não deixou saudades da equipe do São Paulo. Foi dominar, acabou perdendo a posse de bola. E o Vinicinho, né? Vinicinho Pereira, aos 63 minutos, fez o gol de empate do Red Bull Bragantino. O Bragantino também caindo, não é? Nas últimas 5 partidas, apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. Então o Bragantino também não vem jogando um bom futebol.
E o Bragantino aí na 12ª colocação com 31 pontos. E o Grêmio, que fica com 28, né? Está a 3 aí da zona de rebaixamento, mas ainda assim, fica o Grêmio agora somente no Campeonato Brasileiro, já que foi eliminado na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América. Então o foco todinho do Grêmio é se livrar dessa zona de rebaixamento, não cair mais para a Série B em 2024. Palmeiras, uma vitória importantíssima da equipe palmeirense, 5 para o Palmeiras, 0 para o Criciúma. O jogo começou com um bonito gol de Flaco Lopes, logo a 1 minuto de jogo. Felipe Anderson aos 15 e aos 18 minutos o gol contra do Criciúma. 18 minutos do primeiro tempo o Palmeiras já estava ganhando por 3-0. Aí realmente teve um jogo tranquilo e um jogaço, rapaziada, do Estevão. Como joga esse jogador do Palmeiras? Estevão fez o gol no segundo tempo, o quarto, e Rafael Veiga num bonito gol de falta. Fez o quinto, rapaziada, e aí o Abel Ferreira, na entrevista coletiva, acabou se excedendo, né, respondendo mais uma vez a um repórter que tinha perguntado do porquê o Rafael Veiga não joga junto do Maurício. E ele falou as seguintes palavras: vocês jornalistas querem treinar aqui no meu lugar. Rapaz, eu acho que é mais um exagero do Abel Ferreira. Ele apenas estava fazendo o trabalho dele, não é? O repórter que fez essa pergunta a Abel e ele respondeu desse jeito, rapaziada. Então o Palmeiras consegue mais uma grande vitória e fica a apenas 3 pontos da equipe do Botafogo. Não está perdendo o Botafogo de vista e a tendência é essa, rapaziada. Até o final do campeonato, parece que a briga realmente vai ser entre Botafogo e Palmeiras pelo segundo ano consecutivo. Vamos até o final do campeonato, pau a pau. E agora o Palmeiras é que só tem o Campeonato Brasileiro, e o Botafogo que continua, não é? Tanto na Copa Libertadores da América quanto também no Brasileirão. Palmeiras agora só segue no Brasileirão. Nas últimas 5 partidas, 4 vitórias e 1 empate. Então aí em 16 pontos o Palmeiras ganhou 13 pontos. Então realmente vem em 15 pontos, né, disputados. Ganhou 13 pontos. Um aproveitamento sensacional nas últimas 5 partidas, rapaziada. Já lá em Caxias do Sul, tropeço do Fluminense em 2 minutos. O Fluminense abriu o placar fora de casa contra a equipe do Juventude, gol do Arias, aos 27 minutos do primeiro tempo. O Ronaldo Volante empatou aos 81 e Marcelinho, que tinha acabado de entrar, virou o jogo aos 83 minutos, deu a vitória para o Juventude. E o Fluminense periga novamente, viu? Nas últimas 3 partidas, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Então, a gente sabe que para escapar do rebaixamento, a pontuação que o Fluminense tinha, o Fluminense tem que ter mais de 50% nesse retorno do Brasileirão, rapaziada. Então, derrota do Fluminense fora de casa, acende de novo o alerta lá nas Laranjeiras, né? E a gente sempre fica com receio. Quando vê o Fluminense aí, perto da zona de rebaixamento, virada de mesa, meu Deus do céu, tomara que não aconteça e o Fluminense, para o bem do futebol brasileiro, fique longe desse Z4, porque realmente é um perigo o Fluminense se beneficiar mais uma vez do tapetão, rapaziada. O Bahia, não é? Que ganhou da equipe do Atlético Mineiro por 3-0. A equipe de Rogério Ceni engoliu a equipe do Galo de Gabriel Milito. O Everaldo abriu o placar aos 51 minutos. O Everton Ribeiro fez o segundo gol aos 58 minutos. E o Lúcio Rodrigues, né? O Luciano Rodrigues, o uruguaio, grande contratação da equipe do Bahia, fez o terceiro gol nos acréscimos. E o Atlético Mineiro, que foi com uma equipe mista, não é? Porque vai jogar na Copa Libertadores da América essa semana. Então a equipe do Atlético Mineiro foi bastante... Teve o Cadu no ataque, não é? Teve o Hulk, jogou de titular, mas teve o Fausto Vera, o Igor Gomes, o Lianco, o Mariano, jogadores que não são titulares da equipe do Galo. Uma equipe mista realmente do Gabriel Milito, rapaziada. Já no Clássico dos Milhões, Flamengo e Vasco, né? A gente fez esse jogo aqui nos nossos canais, no Solta a Voz TV e também no nosso canal secundário, o Boteco Ball. E foi um jogo interessante. O Flamengo jogou com muita vontade, mas ainda eu creio que o Flamengo pode jogar muito mais e não consegue jogar, viu? Sob o comando de Tite. Mas foi um Flamengo que lutou muito pela vitória. Jogou com bastante aplicação, né? Mas assim, as jogadas de ataque é muito toque pra lá, muito toque pra cá. Quando é pra bater no gol, não bate. É a mesma coisa o Vasco. O Vasco teve 2 oportunidades no primeiro tempo com o Payet. Aí ao invés de Payet bater no gol,
Ele penteia a bola, ele cruza. Enfim, falta poder de decisão de alguns jogadores de nome importantes, não é? Mas aí, rapaziada, segundo tempo veio, o Flamengo fez o gol com o Gerson, né? Numa bonita triangulação do Flamengo. O Wesley, que tinha acabado de entrar, fez a jogada, tocou para a Arrascaeta, que entrou no primeiro tempo, em mais uma contusão muscular do Flamengo, do Luiz Araújo. Preocupação para a equipe do Flamengo para essa semana de Libertadores contra a equipe do Peñarol. O Flamengo abriu o placar com um bonito gol de Gerson de primeira, dentro da grande área. Aí o Flamengo recuou. O Vasco, que estava jogando todo recuado, até aquele momento do gol do Flamengo, o Flamengo fez o gol e recuou. Aí deu o campo para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama que iria colocar em campo o Felipe Coutinho e o Emerson Rodrigues. Na hora que saiu o gol da equipe do Flamengo, já estavam prontos para entrar. Mas aí o Felipe Coutinho entrou, o Emerson Rodrigues entrou, o Mita Rodrigues e o Matheus Cocão. E esses 4 jogadores do Vasco da Gama. Emerson Rodrigues, Matheus Cocão começou a jogada, passou para Emerson Rodrigues. Ele fez uma boa jogada na esquerda. Fez uma finta curta em cima do Fabrício Bruno, que parou na jogada, ficou olhando o jogador do Vasco. Ele cruzou no segundo pau para o Mita Rodrigues. O Mita Rodrigues cruzou de primeira e apareceu ele, rapaziada. Felipe Coutinho, o príncipe da colina, fazendo o seu primeiro gol da volta à equipe do Vasco da Gama. 14 anos depois, ele marca com a camisa do Vasco. E foi uma festa impressionante da torcida do Vasco, mas um Vasco que não jogou bem. O Flamengo jogou muito mais do que a equipe do Vasco, mas o Vasco, eu creio que o Vasco ele ensaia algumas jogadas. Essa jogada já aconteceu contra a equipe do Atlético Paranaense dentro de São Januário, num bonito gol do Mita Rodrigues. Essas bolas cruzadas, mas sempre procurando Verrete, mas essa bola não foi para Verrete, essa bola foi cruzada no meio da grande área e chegou o Felipe Coutinho. Realmente tem grande qualidade. E ele desabafou no final do jogo, na entrevista, dizendo que ouviu várias besteiras, né, por conta do tratamento físico dele, né? Há mais de um mês ele sem jogar, mas se recupera e volta, e quem sabe apoia a equipe do Vasco da Gama. Agora, o Felipe Coutinho estava falando das besteiras que estão falando dele, mas é baseado nas últimas temporadas dele, onde ele disputou pouquíssimos jogos, rapaziada. Então, meus amigos, mas fica o desabafo do jogador que realmente entrou com aquilo guardado, toda aquela informação guardada contra ele, soltou isso na entrevista. Mas é bom, não é? É mais um dos caras do Brasileirão. A gente viu o Felipe Coutinho brilhando com a camisa do Vasco da Gama. E o final do jogo realmente terminou 1-1. O Gabigol tinha entrado. Na primeiro pique de Gabigol, sentiu também a coxa. Vira mais uma preocupação para Tite, que na entrevista coletiva falou que Gabigol é a terceira opção do ataque na ausência de Pedro. Para mim é um absurdo. Carlinhos está na frente. Bruno Henrique é a primeira opção, né? O Carlinhos está na frente. O Gabigol é a segunda opção para Gabigol. O Carlinhos entrou. A primeira jogada que o Carlinhos fez foi chutar o chão. Uma jogada bizarra. E outro cruzamento, uma jogada muito boa que veio da direita. O cruzamento do Gonzalo Plata, que na minha opinião estreou bem. Tanto o Gonzalo Plata quanto também o Alexandro foram muito bem com a camisa do Flamengo. Estrearam muito bem. E o Gonzalo Plata sentiu cansaço no final, mas o Plata cruzou uma bola sensacional para o Carlinhos dentro da pequena área. Ele cabeceou a queima-roupa, o Léo Jardim cabeceou por cima, perdeu um gol feito para a equipe do Flamengo. E o Flamengo foi castigado aí pelos gols perdidos, não é? Na frente do Léo Jardim, que também não foi tão atacado do que outras partidas, inclusive daquele 6-1 do primeiro turno do Brasileirão, rapaziada. Então é o Vasco totalmente empolgado e o Tite bastante cobrado também pelos torcedores por um desempenho melhor. E o Flamengo agora que fica 8 pontos atrás da equipe do Botafogo. Aí o Flamengo vai ter que decidir se fica nas Copas ou se realmente vai se focar nas 3 competições. E o físico do Flamengo ele sempre ataca. No final do jogo, não é? O Gonzalo Plata caiu, já estava sentindo câimbras, jogou os 90 minutos, mas o torcedor do Flamengo fica preocupado. Tanto é que está aqui as camisas, foi o jogo que a gente fez ontem. E a vitória do São Paulo em cima do Cruzeiro fora de casa. São Paulo 1, Cruzeiro 0. São Paulo praticamente com uma equipe sub-20, com vários reservas. E o William Gomes, que renovou o contrato com a equipe do São Paulo. É a revelação São Paulina, merece a vaga de titular, na minha opinião. Merece a vaga de titular na equipe do São Paulo.
fez uma boa partida e fez o gol da vitória, rapaziada. 1 para o São Paulo, 0 para o Cruzeiro, que perde dentro de casa. E veio o São Paulo, inclusive, abrir 3 pontos para a equipe do Cruzeiro. Ontem o São Paulo teve a estreia do Santiago Longo, né? O volante, que veio da Argentina. Bom volante, eu creio que vai ser um jogador importante aí no grupo do São Paulo. Depois do Caleri dar uma bronca, né, no São Paulo durante a semana, dizendo que o São Paulo não estava jogando bem. Mas o São Paulo tem peças, sim, que podem fazer a diferença. O William Gomes é uma delas. Então, uma vitória importante do São Paulo por 1-0. E o Cruzeiro perdendo em casa. Tem que se ligar o Cruzeiro, porque tá ali, né, lutando pelo G6. E hoje, meus amigos, nesta segunda-feira, Internacional e Cuiabá fecham a rodada do Brasileirão às 8 horas da noite. Então, a classificação do campeonato nesse momento: Botafogo com 53 pontos na primeira colocação, Palmeiras na segunda colocação com 50 pontos, Fortaleza na terceira com 49, Flamengo com o quarto, na quarta colocação com 45 pontos, fecham o G4. Aí completam o G6 da pré-Libertadores, São Paulo na quinta colocação com 44 e o Bahia na sexta posição com 42. Na sétima posição o Cruzeiro, né, que tem um aproveitamento mais ou menos de um pouco mais de 50% nesses últimos 5 jogos. Foram 2 derrotas, 2 empates e uma vitória, não, menos de 50%, né? Apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Vasco da Gama em oitavo, com 35 pontos, aí já tem uma diferença aqui do sétimo para o oitavo, né? De 6 pontos, que é o Vasco da Gama. O Internacional, que joga hoje, se ganhar, vai a 38 pontos, está na nona colocação com 35, ainda fica com um jogo a menos do que a equipe do Vasco e 2 a menos do que a equipe do Cruzeiro, São Paulo e Bahia, que estão na frente do Internacional. O Atlético Mineiro na 10ª posição com 33 pontos, né, metade da tabela, continua nesta posição o Atlético, depois dessa derrota por 3-0. Juventude na 11ª colocação com 32 pontos. Na 12ª colocação, o Red Bull Bragantino com 31. Na 13ª, o Atlético Paranaense, fora aqui da zona da Copa Sul-Americana, com 30 pontos. São várias partidas sem vencer no Brasileirão. O Atlético Paranaense liga o sinal de alerta lá na Arena da Baixada. O Grêmio na 14ª colocação com 28. 15º Criciúma com 28 e 16º Fluminense com 27. São as equipes fora do Z4. Aí abre o Z4. Vitória com 25 na 17ª. Corinthians na 18ª colocação com 25. Na 19ª colocação, penúltima colocação para o Cuiabá com 22. E na 20ª colocação, rapaziada, o Atlético Goianiense com 18 pontos. E fica o sinal de alerta aí as equipes que disputam ali o Brasileirão na ponta da rabeira. Fluminense, Grêmio, Criciúma, Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, para mim, lutam também contra o rebaixamento, com Vitória, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. E aí, rapaziada, o que é que vocês acharam dessa rodada? Deixa aqui teu comentário, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no Solta a Voz Tiba, o botão vermelho de inscrever-se. Deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.